Oi, gente, tudo bem? Pessoal, vamos hoje fazer a correção da segunda lista sobre equilíbrio químico, tá? Lista geral. Então, vamos lá. Primeira atividade fala sobre o equilíbrio representado na equação N2 mais O2, resultando 2NO. Vejam que a reação é endotérmica, né? Mais 21,6. Então, a reação direta, indo para o lado do produto, é endotérmica. Se for na reação inversa, obviamente exotérmica, tá? A gente tem ali, olha, 2 mols ou 2 volumes na parte do reagente e 2 do lado do produto também. Então, você já ir identificando esses dados na sua resolução facilita, né, na hora de você analisar as proposições. Então, vamos ver. Apresentará rendimento máximo em NO, ou seja, que é maior rendimento para o lado direto, né, o lado do produto. O que tem que acontecer para que isso ocorra? Letra A. Temperatura e pressões elevadas. Gente, olha só. Como tem aqui mesma quantidade de mols ou de volume, aqui não vai fazer diferença se a pressão está alta ou se está baixa, né? Porque não tem uma quantidade maior ou menor para que se desloque para esse lado, com aumento ou diminuição da pressão. Então, letras A, B e C não valem para nós, porque aqui não vai fazer diferença na pressão, tá? Por ser a mesma quantidade. Então, a letra A, B e C para nós não precisamos considerarmos. Letra D. Temperatura elevada independente da pressão. Bom, se a temperatura for elevada, favorece, né? Porque a reação é endotérmica, então absorve calor, então positivo aqui realmente dá certo. Independente da pressão. É verdade, porque é a mesma quantidade de volumes, tanto no reagente quanto no produto. Então, por enquanto, a letra D, né? E por último, letra C, impressões altas independente da temperatura. Não, é o contrário. Temperatura aqui, endotérmica, né? Então, a letra certa aí para nós é letra D, ok? Continuando. Número 2. Olha, assinale a alternativa que indica o equilíbrio que pode ser deslocado no sentido dos produtos por aumento de temperatura e de pressão, tá? Então, aqui aumentando temperatura e pressão tem que favorecer para o lado direto, né, da reação, que é lá do produto. Então, tem que ser com aumento de temperatura e de pressão. Se é aumento de temperatura, tem que ser uma reação endotérmica. A nossa primeira aqui já está fora, olha, ΔH menor do que zero é negativo, então perde ou libera calor, exotérmica, não serve para nós. Além disso, observem os volumes, 2 e 2, né? Então, não vai haver influência da pressão. Letra B, olha, o ΔH é maior do que zero, é positivo. Número de volumes, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Se você aumentar a pressão, lembra da seringa, né? Você está comprimindo os gases, então a quantidade de gás em excesso vai passar para o lado onde tem menos, né? Então vai deslocar para a esquerda, para o lado dos reagentes. Para nós também não serve, tem que ser no sentido dos produtos, tá? A temperatura deu certo, mas a pressão não. Letra C. Aqui eu tenho um volume e aqui eu tenho 2, né? Então, é o mesmo caso da de cima. O ΔH é maior do que zero, dá certo, mas a quantidade em volume aqui não vai favorecer. Letra D, vejam, 2 mais 1, 3 e aqui 2, beleza. Quantidade em volumes aqui favorece o produto, né? Quando você aumenta a pressão, se desloca para a direita, que é o lado que tem menos. Mas olhem o ΔH, ΔH menor do que zero, é negativo. Então, não é influenciado, né, pelo aumento, e sim pela diminuição da temperatura. E, finalmente, na letra E, aqui a gente tem 10 volumes e aqui a gente tem 9, estão vendo? ΔH maior do que zero, endotérmico. Então, se você aumentar a pressão, vem aqui para o lado do produto, que tem menor quantidade, e ΔH sendo positivo, então, para nós, letra certa, letra E, ok? Número 3, vamos lá. Olha, dada a seguinte reação química, nós temos aqui uma reação. Qual a representação correta das constantes de equilíbrio em termos de concentração, que é o Kc, e pressão, que é Kp, respectivamente? Bom, antes da gente resolver essa questão, vamos dar uma paradinha aqui e analisar. Gente, observe na reação química os estados físicos dos reagentes, tá? No caso aqui a gente tem sólido, gasoso. Para nós fazermos a expressão de Kc, só vai entrar reagentes nos estados físicos aquoso,
e gasoso. Sólido e líquido não entra, né? E para a gente fazer a expressão de Kp, como é relacionada à pressão, só vão entrar os gasosos, tá? Lembra da aula da seringa, ou você imagina aí a seringa, você tampa a pontinha da seringa e empurra o êmbolo, né? A gente sabe que ali dentro tem um gás, então vai ser pressionado, vai diminuir a quantidade até chegar um momento que ele não vai mais, porque, é claro, ali dentro tem partículas de gases. Se você colocar um sólido ali dentro, por exemplo, açúcar, dentro da seringa e tentar empurrar, vai ter alguma pressão, algum movimento? Não. Se você colocar água ou suco, algum outro líquido ali dentro, tenta pressionar, vai ter algum deslocamento, algum movimento? Não. Só acontece com gases, né? Então, pressão somente para gases, concentração, que é mol por litro, né? Somente para aquosos e gasosos, tá? Então, a expressão correta para essa reação aí, expressão de Kc e Kp, não pode aparecer o Fe3 sólido, nem o Fe3O4 sólido, tá? Somente a parte gasosa. Então, a letra certa aqui vai ser a letra D, H2 elevado à quarta, primeiro produto, né? Sobre H2O elevado à quarta. Kp é a mesma coisa, só que aqui a gente usa colchete e aqui a gente usa o parêntese com pezinho na frente, tá bem? Então, olha, para o Kp vai ser H2 elevado à quarta sobre o H2 elevado à quarta também. Só vai estar mudando essas configuraçõezinhas aqui, tá? Em relação à concentração e pressão. Então, letra certa, letra D de dado. Número 4, olha, a gente tem aqui uma reação do pentacloreto de fósforo, né? Que ele é formado a partir do tricloreto de fósforo e átomos de cloro. Então, olha só, veja como é importante isso aqui. Um frasco de 3 litros, então a gente tem um volume de um frasco de 3 litros, contém as seguintes quantidades de equilíbrio a 200 graus. 0,12 de PCl5, 0,6 mols de PCl3 e 0,012 mols de Cl2. Então, tá me dando aqui, gente, os valores em mol, tá? Calcule o valor da constante de equilíbrio em mol por litro a essa temperatura. Então, me deu aqui em mol, não me deu em mol por litro. Eu vou ter que fazer o cálculo, né? Aqui as nossas opções. Então, primeiro passo, a gente vai determinar a concentração de cada um dos reagentes e produtos, cada um dos participantes. Como? Usando a fórmula da molaridade, que a gente viu lá no primeiro semestre, né, em soluções. Então, a molaridade é o número de mols dividido pelo volume. Então, tá tranquilo. Me deu o número de mols de todos aqui, me deu o volume do frasco, é só a gente substituir. Então, primeiro para o PCl5, que é o primeiro participante que aparece aqui, né? A concentração dele é 0,12, tá? Dividido por um volume de 3. Então, resultado, 0,04 mol por litro. Próximo, PCl3, olha lá, a concentração em mol dele é 0,06, tá? Dividido pelo 3, que é o volume, a gente tem 0,2. E o Cl2 é 0,012, dividido por 3, fica 0,004, ok? Bom, então depois que eu encontrei esses valores, o que eu vou fazer? Eu vou montar a expressão da Kc, né, da constante de concentração, fica primeiro produto, PCl5 sobre PCl3 vezes Cl2. Como não tem número aqui só um, não tem necessidade de colocar como expoente, tá? Substitua agora os valores que a gente encontrou, né, de concentração. Então, vai ficar 0,04 aqui, sobre 0,2 vezes 0,04. Resolvendo aqui nessa multiplicaçãozinha e dividindo, a gente tem Kc igual a 50, ok? Kc não tem unidade, né? Adimensional. E número 5, olha, em uma dada temperatura, as pressões parciais dos componentes da reação. Então, a gente tem essa reaçãozinha aí, tudo gasoso. No equilíbrio, valem, respectivamente, olha, 0,8 atm, que é a atmosfera, unidade para pressão, né? Então, tá em ordem, tá? Respectivamente. Então, o N2, 0,8, o O2, 2 atm e o NO, 1 atm, ok? Bom, então, qual é o valor de Kp para essa expressão? Vamos ver. Aqui a gente tem as opções. Então, pessoal, muito simples. Primeiro, você monta a expressão de Kp, né?
Vai ficar, olha, NO elevado ao quadrado, tá aqui, sobre N2 vezes O2, tá? Então, aí tá a expressão. Agora, você substitui os valores conforme foram dados no enunciado. Então, olha, o NO, que é o último, vale 1, o N2 vale 0,8 e o oxigênio vale 2 atm, tá? Tudo elevado a 1, né? Os de baixo e de cima a 2. Então, vai ficar 1 sobre 0,8 vezes 2. 1 sobre 1,6, resultado 0,625. Letra E, tá certo? Bom, pessoal, então por hoje é só, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.